minhas congratulações aos leitores e leitoras aqui do nosso canal textual. Aqui nesse nosso novo encontro literário, vamos comentar sobre uma grande obra da literatura mundial, de um escritor grandemente, reconhecido na sua história, da escrita de grandes obras. E aqui temos o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Então, ele, que veio de uma família, o pai dele era militar, né? A mãe também ligada lá à burguesia, aquela parte do modelo monárquico que existia lá na França, que ele nasceu lá. Então, o Victor Hugo, ele, desde cedo, tinha aquela vocação para a escrita. No começo da vida, ele tinha aquelas ideias mais conservadoras da herança que recebeu da família. Mas depois ele foi absorvendo, né, ideias diferentes, mais ligadas ao humanismo, mais os direitos, à crítica social, à crítica jurídica, à crítica religiosa, ao modelo, né, vigente da monarquia. Então essa obra, Corcunda de Notre Dame, ela retrata tudo isso. O autor, a obra começa, conta um pouco da história ali, né, de Paris, o seu dia a dia, seu cotidiano. Ele coloca no contexto pessoas simples, pessoas excluídas da sociedade, da sua vivência, longe, né, daquele glamour, daquele aparato social. Então tem o típico também do Corcunda, que é uma pessoa deficiente física, que ele é excluído, ele é um tanto, ele é uma pessoa até bondosa, mas taxam ele de maligno, que aquilo é um castigo, que ele nasceu assim. Então ele fala desse preconceito também para com a pessoa deficiente. Então, o Quasímodo, que é o nome do Corcunda, de Notre Dame, ele foi adotado, né, pelo um padre que fazia parte lá do poderio vigente, né, do clero, e ele morava na catedral, na Notre Dame. E ele, ali, na realidade, era um local de reclusão, porque ele não era aceito pela sociedade, então ele vivia ali. Sua vida estava ali, encarcerada. Ele era o cineiro, né? Então, o padre adotou, teve essa benevolência de adotá-lo, mas ele não era assim bem aceito como um filho. Então aparece também a figura da Esmeralda, que é uma cigana também. Outro elemento assim excluído da sociedade, porque ela era uma estrangeira, pertencia a uma classe que era discriminada também lá pela sociedade. Então o poderio, né, econômico e jurídico estava voltado, né, para benefício de poucos. E também tinha o lado como trata um romance medieval, era da época da Idade Média. Então o período da Inquisição, onde aconteceu aqueles julgamentos, onde o acusado, a acusada, não tinha direito à defesa, né? Se a pessoa era contra aqueles princípios vigentes, aqueles princípios que estavam ali através da imposição do modelo imperialista, né, que estava existindo na época. E assim, o Quasímodo, ele chegou a se apaixonar pela cigana. O padre também se apaixonou pela cigana, mas ela não queria, né? Nenhum dos dois. A paixão dela foi um oficial do exército, né? Francês. E esse oficial, ele não a amava, mas eles queria ter um caso, digamos assim, porque ele já era noivo de outra. E era apaixonada pelo oficial. E num desse encontro, o ciúme do padre foi despertado. E ele foi disfarçado e atentou contra a vida do oficial. E ele fugiu do local, ele foi disfarçado. A cigana foi acusada de ter feito aquela tentativa, né? Foi julgada e condenada como se ela tivesse já matado o oficial. Ele não morreu, mas o processo foi tudo voltado
Depois, quando foi descobrir que ele não tinha morrido, mas não quiseram nem dar mais, nem saber, porque já era uma pessoa, chama estereotipada, ou seja, aquele tipo já que qualquer acusação podia ser feita, porque a pessoa era de uma classe já diferente, uma classe não aceita. E nisso, ela foi julgada e condenada à morte, mesmo sendo inocente. E o causador, né, de tudo isso foi, no caso lá, o religioso, que, por nutrir essa paixão não correspondida, ele né, fez aquela situação e não a defendeu. Não jamais ele ia assumir que tinha feito. E também, quando veio a saber que ele tinha, quem tinha feito isso era ele, a palavra dela não tinha valor jurídico. E muito menos o Corcunda. Também, quando ele soube, ele não podia acusar aquele que ele foi o pai adotivo dele, porque também ele não tinha vez nem voz na sociedade. Então, esse lado realista da obra do Corcunda de Notre Dame é existente. Tem o lado histórico, político, né? Eclesiástico, mas esse lado é da denúncia social, de mostrar, digamos, a realidade do modelo vigente. Só que o Corcunda, então, ele decide vingar-se, já que ele não, a palavra dele não tinha vez, juridicamente falando. Então ele cometeu, né, um homicídio. Ele empurrou o padre lá da torre da igreja e este veio a falecer. Foi como o grito de revolta dele, né? Que o Quasímodo era taxado como uma pessoa má, mas que na realidade ele tinha dentro de si uma certa compaixão e às vezes agia por impulso e por revolta. Que nenhum crime está certo, deve ser justificado, né? Se não for uma legítima defesa, mas ele tinha essa revolta dentro de si e ele cometeu um homicídio contra o padre. E só que após esse episódio, ele sabendo que a amada dele, que era a cigana Esmeralda, que dançava lá na praça, ele foi e cometeu suicídio em cima da cova dela, que na realidade era tipo uma vala. Os condenados naquele processo inquisitório eram colocados em uma vala. E o Corcunda, ele foi cometer o suicídio e caiu dentro da cova, né, do local onde ela estava lá. E lá foi como se ele dissesse assim: agora será minha eternamente. Então é isso aí. É uma leitura que tem que ser feita de modo assim, digamos, analítica, observando cada passo, cada ponto, paulatinamente. Porque às vezes o autor ele foge um pouco, digamos assim, daquele contexto que nós gostaríamos, que é a história do Corcunda, é uma tragédia, né? Entre o Corcunda, a cigana, lá o caso do padre. Às vezes ele foge um pouco assim para aprofundar o lado histórico, né, lá de Paris, do modo da vivência da sociedade francesa da época. Né? Então, mas que depois retoma e é uma obra um tanto quanto, digamos, extensa, mas não pode ter a pressa de terminar. Ler, né, de forma paulatinamente, observando os pontos. Né? É uma leitura bastante recomendada, porque faz parte da literatura chamada universal, aquela literatura reconhecida mundialmente. E Victor Hugo, ele nos brindou, né, com essa magnífica obra escrita que já foi transportada para o cinema, né? Diversas produções cinematográficas já foram realizadas. Aí no YouTube, né, pode ser encontrado algumas versões mais novas, outras mais antigas. E acredite que tem umas mais antigas que são mais originais, baseadas mais a fundo no contexto, né, da história. Então, é altamente recomendada a leitura da obra O Corcunda de Notre Dame. Fiz essa leitura e recomendo a todos que, assim que tiver a oportunidade, que façam também. Então, pessoal, desde já eu agradeço, porque cada vez que procuramos, né, fazer uma leitura, conhecemos um pouco mais da história da humanidade através da escrita. E isso faz parte aqui da sociedade francesa, que contém elementos também que
existem em outros países e pode-se fazer comparações. Então, desde já, né, eu agradeço a todos vocês e boa leitura.